Olá, boa tarde. Esse vídeo é para os temas de filosofia do segundo ano, quarto bimestre. E os temas são Introdução à Bioética, a Técnica e a Condição Humana e a Banalidade do Mal. É um bimestre com temas um pouco menos numerosos, são apenas 3 temas, mas são temas bastante amplos. Quando se fala, por exemplo, de Introdução à Bioética, nós estamos falando de uma praticidade da ética, uma praticidade da filosofia, uma introdução do mundo ético, uma introdução do mundo da filosofia em questões do cotidiano. Por exemplo, questões como eutanásia. É correto eliminar a vida de alguém que está em estado de sofrimento, que está sem muita possibilidade de recuperação? Sim ou não? É correto abortar uma criança que você sabe que não vai ter condições de viver em sociedade porque não vai ter estrutura familiar adequada? Até que ponto é correto ou incorreto fazer esse tipo de coisa? A bioética vai falar também sobre a questão de uso de animais em pesquisas científicas. Nós vamos tentar entender questões como o tratamento dado aos idosos. Porque se você tiver que escolher entre um idoso e um jovem a atender o hospital, quem que você deve atender primeiro? Se você for médico e tiver que escolher entre salvar a mãe e salvar a criança, numa situação de risco, quem que você deve salvar? E assim por diante. Muitos dos nossos dilemas, eles tratam de questões da bioética. Outro tema importante e que nós vamos ver também é a questão da técnica. O que é técnica ou tecnologia? É o saber fazer, o modo como se faz as coisas, o modo como as coisas são produzidas. E aqui nós estamos num campo muito amplo e também muito complicado de se estudar. Por exemplo, no filme Os Tempos Modernos, que é um filme de Charles Chaplin lá do início do século XX, você tem um funcionário trabalhando na fábrica, fazendo sempre o mesmo movimento, e quando ele sai da fábrica, ele sai fazendo o mesmo movimento também. Ele está tão condicionado à ação, ao trabalho na fábrica, que não sabe fazer outra coisa, não consegue parar de fazer. E isso está muito presente atualmente. Nós estamos tão presos à mentalidade do horário de entrada, do horário de saída, de ocupar o próprio lugar, que a gente não para muito para pensar nessas questões. E nós vemos, por exemplo, a escola, ela prepara, não muitas vezes um cidadão consciente, mas um operário para a fábrica. Você vai aprender a obedecer o horário de entrada, o horário de saída, a ocupar o seu lugar, a se levantar, a fazer fila e assim por diante, a repetir um comportamento. Então, a técnica, hoje, ela está um pouco diferente quando se fala, por exemplo, do trabalho em casa, do tornar o funcionário feliz e satisfeito para que ele produza mais e melhor. O método de trabalho de empresas, por exemplo, como o Google, nós temos um outro olhar sobre a questão da técnica e da produção. Então, é sobre essas questões que a gente tenta refletir quando se fala sobre técnica na filosofia. Como é que se produz as coisas e até que ponto o ser humano é respeitado ou não no modo de produzir as coisas. E para terminar, então, a filosofia do segundo ano, a condição humana e a banalidade do mal. É um tema tratado pela filósofa Hannah Arendt, especificamente sobre a questão do mal praticado por gente comum. O mal não é necessariamente praticado por psicopatas, endemoniados, ele é praticado por gente banal. Por exemplo, Adolf Eichmann, que era uma pessoa comum, tinha sua família, tinha o seu cachorro. Hitler, que era uma pessoa bastante comum, não tinha nada acima da média. O Hannah Arendt vai dizer com essa expressão que o mal é banal, o mal está no cotidiano. E que qual é a condição humana em relação a isso? Quando se fala de condição humana, qualquer situação humana, por que o mal ele é praticado por pessoas? É possível que um animal pratique o mal? Não. O que existe de específico na humanidade sobre a condição de se praticar o mal?
E com isso, então, nós encerramos a filosofia do segundo ano, quarto bimestre.